Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me acompanham. Nestor, do Projeto Giraventura. E hoje, dia 10 de março, a gente está aqui para fazer uma revelação especial àqueles que me acompanharam aí durante toda essa saga da recuperação de pós-acidente do Japão. E hoje a gente vai falar a respeito da etapa 2025 do Projeto Giraventura, que eu mesmo fiquei em muita dúvida, né, se realmente iria acontecer ou não, mas ela vai acontecer, né? Eu já estou aí em franca recuperação, graças a Deus, graças a um excelente médico que me acolheu no hospital do HCOR, né, aqui em São Paulo, e fez a cirurgia aqui do meu ombro esquerdo, né? Para vocês que sabem, eu sofri um acidente no Japão no dia 11 de novembro e eu só fui ser operado aqui em São Paulo no dia 17 de dezembro, né? Então, de lá para cá, depois da cirurgia, teve aí um longo período de tipóia, depois veio um período aí de fisioterapia e agora um período de musculação que eu estou conseguindo já ter muito mais mobilidade no ombro, o ombro já está bem mais forte, então já dá para a gente ter alguns parâmetros, algumas ideias aí do que realmente a gente vai fazer agora em 2025. Né? Como vocês sabem, o projeto Giraventura é um roteiro de 15 anos, né, que eu idealizei lá em 2012, que ano a ano ele segue indo a cada ano para um país diferente, ou mesmo para o Brasil, ou fazendo rotas que trazem histórias de viagem e principalmente aprendizados a respeito das viagens que eu faço, né, para a vida cotidiana. Né? Para os que me conhecem melhor, sabem que eu sou palestrante, eu dou palestras em escolas e em corporativo também, e sou autor de 2 livros, né? Um é o Oiapoque ao Chuí, que foi a travessia que eu fiz em 2020, e o outro é Extremos do Mundo, que é o livro a respeito da chegada aos extremos do planeta, no caso, Ushuaia, na Argentina, e Cabo Norte, na Noruega. Então, eu estava até falando esses dias para um amigo que um dos grandes méritos, pessoal, do projeto Giraventura é justamente nunca ter parado. Né? Então, de alguma forma ou de outra, ele se manteve ativo ano a ano. Por exemplo, no ano de 2020, quando nós tivemos a pandemia do coronavírus, o projeto, eu tinha uma viagem marcada para a Islândia, então essa viagem foi cancelada porque todas as fronteiras foram fechadas, e eu tive que mudar esse projeto e essa etapa de viagem, né, e transferir ela para a etapa do Brasil. Né? Então eu fiz uma rota do Oiapoque até o Chuí, e por incrível que pareça, foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu conheci o Brasil de uma forma assim incrível, né? Assim, alguns estados eu me apaixonei, um deles é o Amapá, né? E vocês vão ver que hoje essa apresentação que eu vou fazer para vocês, ela tem muito a ver justamente com o Amapá, com a história do Amapá e com a história de um outro país aí que a gente vai falar conforme a gente for evoluindo aqui no nosso bate-papo. Né? Então, voltando agora à questão da recuperação, né? Eu não estou 100% para andar nesse momento de bicicleta, né? Por orientação médica, eu devo aguardar mais um pouco, né? Mas pelo menos um mês para realmente pegar firme numa speed ou numa bicicleta que eu fatalmente a gente, quem anda de bike sabe que você está sujeito a um risco de cair,
né? Então, para evitar esse tipo de acidente, né? Não quero cair de novo, acho que ninguém quer cair de novo, mas eu decidi pegar leve nesse começo de semestre e no segundo semestre tentar fazer alguma coisa mais arrojada, mais interessante, de modo que o primeiro semestre desse ano se conecte com o segundo semestre desse mesmo ano de 2025. Então, vocês vão ver que essa nova etapa do projeto 2025 que está por vir, ela tem algo muito, muito interessante para mostrar para vocês, porque é história, né? E a ideia qual que é? A ideia é fazer a conexão das pessoas, desses lugares por onde a gente vai passar, e contar as histórias dessas pessoas, né? E aqui no Brasil nós temos milhões de histórias, muitas histórias mesmo, né? E a gente vai juntos, eu sempre falo na terceira pessoa, porque eu considero que vocês estão sempre juntos comigo, né? Então a gente vai contar juntos novamente essa história do projeto de 2025, mas sem mais delongas, né, vamos começar a falar a respeito desse projeto 2025, o que vai rolar, o que tem a ver as conexões aí que eu fiz ao longo desse período, né? Que eu tive bastante tempo para pensar, né, pessoal? Eu tive bastante tempo para pensar nessa recuperação, mas eu vou tentar contar para vocês o que realmente de fato vai rolar. Então vamos lá. Eu estava um dia, né, pensando numa rota para fazer pelo Brasil pelo mundo, né? E eu comecei a pesquisar algumas rotas na África, porque é um continente que eu ainda não visitei, o projeto ainda não passou pela África, né? Já passou por todos os continentes menos a África, mas eu comecei a pensar numa rota ali pela África do Sul, subindo por Botsuana, né? E daí eu vi que na minha condição física, né, isso daí iria ser muito arriscado. Então, o que eu quero dizer para vocês assim, a África sempre foi um sonho, né? E era uma coisa que ficava ali no cantinho, poxa, um dia eu vou para a África, um dia eu vou para a África, mas para fazer uma viagem para a África, principalmente nesses países um pouco mais conturbados, né? Gana, Etiópia e por aí vai, é bem complicado. Né? É bem complicado em termos de segurança, em termos de infraestrutura, né? Então a gente se precisa estar muito bem preparado para poder fazer e encarar uma viagem dessa, né, com segurança, para a gente justamente voltar e contar a história. E um dia, assistindo um vídeo, né, de um historiador muito engraçado, por sinal, que chama Eduardo Bueno, que vulgo Peninha, né? Ele estava falando justamente de uma cidade em Marrocos, né? E Marrocos fica no noroeste da África, né? Um lugar também que eu sempre tive muita vontade de conhecer, né? Existe uma proximidade muito grande com a Europa, ou seja, muito mais fácil chegar lá, né, do que você chegar, por exemplo, em Gana, ou Etiópia, ou Madagascar, entendeu? Então, esse país me chamou a atenção. E vendo esse episódio do Eduardo Bueno no YouTube, né, ele falava de uma cidade na África, né, que se chamava Mazagão. Tá? Então, guardem esse nome, Mazagão, uma cidade
que não é tão famosa quanto Marrakech, quanto Rabat, né, ou Casablanca, mas é uma cidade de litorânea, né? E essa cidade, na verdade, ela foi colonizada pelos portugueses, né? Por quem colonizou o Brasil, por Portugal. E teve um episódio muito interessante nessa cidade, né? Depois eu acabei comprando o livro a respeito dessa, dessa história, que é sensacional, um livro de um historiador francês chamado Laurent Vidal, e ele escreveu um livro a respeito dessa cidade de Mazagão, na África. E o que acontece? Essa cidade, em um determinado momento da história, mais precisamente no século XVIII, ela foi invadida pelos mouros, né? E para quem não sabe quem foram os mouros, né? Mouros são os árabes, né? São os árabes de várias etnias, né? E Mazagão, como era uma fortaleza cercada e com uma religiosidade cristã, né, ela era meio como um intruso ali no meio da África, né, mais especificamente Marrocos. Então, houve uma ameaça de invasão mouro, e o governo, o reinado de Portugal, na época, no século XVIII, né, negociou aí com os mouros a retirada dos portugueses que estavam naquela cidade, e, para tirar eles de lá por uma questão de segurança, né? Só que esse movimento, pessoal, ele não foi à toa, né? Por quê? Porque a coroa portuguesa ela tinha um objetivo, né? Que vocês vão entender um pouquinho mais aqui para frente, de tirar os moradores dessa cidade de Mazagão, que ficava em Marrocos, né? Então, eles foram lá com as caravelas, né? Os portugueses eles eram excelentes navegadores, recolheram lá todas as pessoas de Mazagão, né? Bombeiro, criança, dona de casa, sabe, pessoas de idade, pessoas normais, tudo, né? Recolheram essas pessoas e levou para Lisboa, para Portugal, né? Só que a ideia não era ficar com essas pessoas em Portugal, né? Eles queriam dar um destino não somente a essas pessoas, mas sim para a cidade. Então, além das pessoas serem transportadas nas caravelas, eles levaram várias peças de igreja, de estruturas da cidade para Portugal. E chegando em Portugal, né, essas pessoas elas tiveram uma grande surpresa, né? Mais precisamente um político na época chamado Marquês de Pombal, né, que fez toda essa movimentação para tirar os portugueses lá de Mazagão, em Marrocos, né, e trazer para um lugar que vocês vão se espantar, para a Amazônia, pessoal. Acreditem nisso. Os portugueses de Marrocos eles foram transportados da Amazônia, perdão, de Marrocos, tá, para a Amazônia, né? Então foram mais de 2.000 pessoas, diversas famílias, várias caravelas atravessaram o Oceano Atlântico em direção, na época não existiu o Amapá ainda, né? Era Grão-Pará, o nome do estado brasileiro, em direção a Grão-Pará, para poder fazer uma construção de uma nova cidade. Inclusive, o livro do Laurent Vidal, que ele conta essa história, ele se chama Mazagão, a cidade que atravessou o Atlântico. Um livro sensacional, história do Brasil, história da nossa colonização, né? Então, essa cidade, ela, recapitulando, ela saiu lá de Portugal, né? E foi direto para... fez Marrocos, Portugal foi direto
para a Amazônia. Mais precisamente aonde existe hoje a região do Amapá. Né? Naquela época não existia o Amapá ainda, mas hoje essa cidade está inserida na região do Amapá. Então, hoje existe duas Mazagões. Uma Mazagão, que eles chamam de Mazagão Velho, que é a Mazagão amapaense, tá certo? E uma outra Mazagão, que é a Mazagão marroquina, né? Que na verdade mudou de nome a cidade, né? A cidade se chama El Jadid, El Jadid. El Jadid é o nome da cidade. Mas tem lá a fortaleza, tem tudo, entendeu? Então é uma. Existem duas Mazagões. Tá? E onde que o projeto Gira Aventura entra nessa história toda, vocês devem estar se perguntando, né? Pois a ideia do projeto esse ano, pessoal, é fazer um documentário, né? Uma exploração dessa região do Brasil, do Amapá, no primeiro semestre, né? Então a gente vai fazer uma exploração. Depois eu vou colocar aqui para vocês todo o mapa, né, o itinerário que eu vou estar fazendo durante o primeiro semestre, né, respeitando meus limites físicos, né? Então essa exploração, na verdade, esse documentário vai ser feito parte em a pé, né, parte a pé e parte de bicicleta. Né? Nesse primeiro semestre, nós voaremos de São Paulo para Santarém, onde a gente vai ficar 29 dias, e vamos explorar toda a região lá, procurando documentar e conversar com o maior número de pessoas possível. Né? Então, não vamos somente para Mazagão, que é no Amapá, essa história que eu contei para vocês, mas vamos também para Fordlândia, que é outra história interessantíssima de colonização da Amazônia, feita por Henry Ford no começo do século XX. Então, vai ter Fordlândia, vai ter população ribeirinha, vai ter algumas tribos indígenas, vai ter Rurópolis, que é uma das cidades, pessoal, na Transamazônica mais conhecidas pelas pinturas rupestres, né? Vamos estar sendo recebidos lá em Rurópolis pelo Rodrigo, que é meu amigo, que é o secretário municipal de turismo de Rurópolis, no Pará, e também estaremos na região de Itaituba e Jacareacanga visitando um garimpo. Né? Então, isso é uma coisa que eu consegui também, né, fazer a visita no garimpo e mostrar para as pessoas como que funciona um garimpo, né? E a pegada do projeto Giraventura é sempre naquele sentido, né, pessoal? Assim, sem nenhum tipo de julgamento, né? Eu gosto de mostrar e vocês fazem o julgamento que vocês acharem melhor, se é certo, se é errado, se é legal entrar num garimpo, se não é legal o que as pessoas estão fazendo lá, se estão desmatando. Então, sem nenhum tipo de julgamento, eu só quero mostrar as imagens, principalmente conversar com as pessoas, né? Inclusive eu soube histórias do garimpo magníficas quando eu fiz a Transamazônica em 2023, né? Sabe, garimpeiros realmente que trabalharam e deram a vida toda pelo garimpo, né? De forma legal, né? E formaram filhos médicos, são histórias incríveis, né? Que a gente vai estar tendo a oportunidade de contar novamente agora em 2025, né, nessa primeira etapa da viagem. Então, concluída essa primeira etapa da viagem, que vai ser em maio e em junho, tá, a gente vai voltar aqui para São Paulo, né, vai refazer as malas e vai se preparar fisicamente para mais uma jornada. Dessa vez vai ser em setembro. Nós vamos justamente
para o Marrocos, né? Contar a história do outro lado do Atlântico, né? Então a gente conta a história de Mazagão do lado brasileiro, né? E depois a gente vai lá para o Marrocos contar a história do Mazagão marroquino, né? Uma coisa muito interessante, pessoal, que dentro das cidades que eu já planilhei para visitar no Marrocos, obviamente tem essas mais famosas, né? Que eu já falei, Marrakech, Casablanca, Rabat. Existe uma rota de bicicleta pelo deserto do Marrocos, né? E essa rota é uma rota de aproximadamente 2.000 quilômetros, né? Que eu vou estar tentando fazer também para trazer a história das pessoas e dos lugares que eu vou passar, né? Então, desde do momento que eu boto o pé no Marrocos e até o momento que eu saio, isso vai dar mais ou menos de 60 a 70 dias de viagem, né? Com mais 30 dias de viagem aqui em Mazagão, na região do Amapá e Santarém, né? Aqui no Brasil. Vamos ter aí por volta de 90 dias de viagem, de 80 a 90 dias de viagem, né? Então, indo para o Marrocos, né? Agora no segundo semestre, né? Logo no começo de setembro, a gente indo para o Marrocos, vamos sair de Barcelona, inclusive, né? Já avisei lá todos os meus amigos de Barcelona para me esperarem lá de portas abertas para eu não ter que pagar as hospedagens, porque Barcelona é uma cidade caríssima. Então eu vou estar saindo de Barcelona, pegando um ferry, né? E são 34 horas de travessia pelo mar Mediterrâneo até chegarmos na cidade de Tanger, que fica no Estreito de Gibraltar, ali na saída do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Então, a partir do momento que nós vamos aportar em Tanger, que já fica no Marrocos, né? Vamos percorrer toda a costa do Marrocos a fim de mostrar para vocês, novamente, a história das pessoas, né? Procurando sempre mostrar a história, né? Visitar as mesquitas, os muçulmanos, né? Então, a primeira vez que a gente está na África. Então, eu queria convidar vocês para participarem desse projeto, né? E se caso vocês tenham algum conhecido em Marrocos ou mesmo no Amapá aqui no Brasil que vocês queiram me indicar para a gente conversar, gravar um vídeo, bater um papo, tomar um café, podem me escrever, podem mandar para mim esse contato, né? Que eu terei o maior prazer de fazer. Bom, é isso. É um vídeo que acabou ficando rápido mesmo, né? Então, a partir agora de maio, né? Vocês vão saber a data certinho dentro do cronograma, né? Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar mais uma vez em tempo real o projeto Giraventura, trazendo essa novidade para vocês, nessa expedição 2 em 1 de 2025, respeitando os meus limites físicos dessa recuperação que eu estou tendo, né, aqui do ombro que eu fraturei, e trazendo por mais um ano mais histórias para vocês, para a gente poder interagir e ter mais conhecimento, porque conhecimento é vida. Tá bom? Então é isso. Eu desejo um beijo a todos. Boa sorte para nós, para o projeto que inicia. O lançamento oficial dele é agora, hoje, né, dia 10 de março de 2025. E temos um longo trabalho aí pela frente de questão comercial, com patrocinadores, para trazer e fazer mais uma vez uma etapa marcante, assim como foi no Japão no ano passado, assim como foi na Transamazônica em 2023, assim como foram em outros lugares por onde o projeto Giraventura passou.
né? Lembrando que a gente tem um site www.giraventura.com.br, que eu listo lá algumas expedições, né? Não listo todas, eu coloco só as principais expedições que eu já fiz pelo Brasil e pelo mundo, trazendo sempre esse conhecimento, essa renovação, né? Essa questão de você voltar melhor, né? A jornada do herói do Campbell, né? A roda do herói. Então, sempre trazendo esse conhecimento para vocês, né? Então, indiquem uma pessoa, alguém para acompanhar, porque são histórias muito legais, realmente muito inspiradoras, né? O Instagram é Projeto Gira Aventura, né? E tem o TikTok também, que é Projeto Gira Aventura, e temos aqui o YouTube, né? Que estou pretendendo fazer um documentário aqui dentro dessa rede, né, trazendo conteúdo com mais qualidade e principalmente mais detalhado. Tá bom? Então, nos vemos em breve. Um abraço a todos, um beijo e obrigado pela companhia. Né? Vocês sempre me acompanham no projeto. Né? E isso é muito importante para mim, né? Saber que as pessoas estão juntos, estão apoiando, né? Vocês dão muita opinião também, né? Um amigo sensacional aqui do Brasil chamado Roberto Kodama, que me ajudou pra caramba no Japão. Então, essa ligação, né? Essa questão das pessoas, né? Entre as pessoas é muito interessante. Eu acho um trabalho fantástico que eu tenho, que talvez seja a minha missão aqui nessa terra. Né? E lembrando, né, pessoal, que aquela frase que virou bordão, né, que não é sobre lugares, é sobre pessoas. Então, aguardo vocês. Projeto 2025, Giraventura, Marrocos e Amazônia. Tamo junto. Um beijo a todos, fiquem com Deus.